מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורח התורה שתדריכני בעמיתך Ok, pessoal, bom dia, graças e paz a todos. Vamos dar continuidade do nosso estudo. Hoje nós vamos fazer 2 capítulos, tá? Pelo fato do capítulo 4 ser pequeno, nós vamos estender para o capítulo 5 e faremos 2. Amém, vamos orar. Deus eterno, Deus querido, obrigado por essa manhã na tua casa, obrigado pela tua presença, guia-nos segundo a tua vontade, ilumina segundo o teu Espírito. Nós queremos entregar nossa vida nas tuas mãos, tendo a certeza do entendimento da tua palavra. Nós queremos consagrar tudo a ti, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, pessoal, vamos ler alguns versículos do capítulo 4 só, tá? Para fazermos a introdução. Segundo o livro de Samuel, capítulo 4. É uma sequência, se você quiser acompanhar o restante, você tem que ir lá no canal da igreja no YouTube, tá? Vamos lá. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, era o nome de um Baaná e o nome do outro Recabe, filhos de Rimon, o Beorotita dos filhos de Benjamim, porque também Beorote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beorotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, o Beerotita, Recabe e Baaná, entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até ao meio da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na quinta costela, e Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado no seu quarto, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi e a Hebrom, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita, disse-lhes: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Se aquele que me trouxe novas, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu por isso lhe desse recompensa. Quanto mais a ímpios, homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus moços que os matassem, e cortaram-lhe os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner com Hebrom. Tá bom.
É isso aí. A gente vai seguir nesse episódio após a morte de Abner, que a gente discutiu bastante isso na semana passada, e Davi lamenta a morte do Abner, porque foi uma morte feita pelas mãos de Joabe, um assassinato covarde, né? E Davi se lamenta por causa disso. Enfim, agora, o Isbosete está desarticulado, né? Porque o seu grande líder militar está morto. O Isbosete já era fraco, começa a se enfraquecer muito mais, e o caminho fica aberto para o Davi se tornar rei. Só alinhando vocês com a história, não é isso? O versículo 1 é a sequência disso, que diz assim: ouvindo, pois, o filho de Saul. Quem é o filho de Saul? Isbosete. Que Abner morrera em Hebrom. Se Abner morreu em Hebrom, e o Abner era o seu militar de alta patente, ou seja, era o líder militar do exército de Israel, é natural que vai acontecer após a vírgula, né? As mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. Então nós temos aqui o Isbosete, que é o rei, com sentimento de impotência diante dessa notícia de que o grande militar dele, o comandante dele, está morto. Ok? Então o texto diz que as mãos se lhe afrouxaram. Vocês já entenderam o que significa isso, né? É um sentimento de impotência, de medo, muita coisa junto aqui, né? Porque o Abner era o único suporte do trono, era o único militar capaz de proteger o reino de Israel. Se o cara está morto, então agora Israel está vulnerável, e o Isbosete está sentindo medo. E da mesma forma, a nação de Israel vai reagir da mesma forma que o rei. O texto diz que todo o Israel pasmou. Perdeu um grande líder, né, porque quem garantia a segurança de Israel era o Abner, não era o Isbosete. Perdeu o grande líder e agora a nação está vulnerável e a nação também está com medo. Então você já imagina como está o estado emocional do rei de Israel e da nação de Israel, ok? Isso tudo aí está contextualizado no versículo 1, entendido? Vamos seguir, no mesmo raciocínio, ó. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas. Ainda existiam alguns soldados ali, né, não tão habilidosos, né, e valentes como Abner, que morreu, mas haviam ali ainda 2 homens capitães de tropas, líderes de tropas. Era o nome deles, um chamava-se Baaná e o outro era Recabe, filhos de Rimon, o beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava em Benjamim. Então, muita informação dentro de um versículo só. Significa que esses caras, eles, na verdade, estavam ali no meio do povo de Israel. É isso que está sendo dito, eu estou esmiuçando para você entender aqui, né? Eles, na verdade, não tinham descendência israelita, esses 2 homens aqui, o Baaná e o Recabe. Eles estavam trabalhando para o exército de Israel, mas eles não eram israelitas da tribo de Israel, realmente. Na verdade, esses 2 homens, eles vieram da tribo de Benjamim. Então você já imagina o que significa a tribo de Benjamim em relação a Davi. Há uma hostilidade da tribo de Benjamim. Foi falado isso na semana passada. A tribo de Benjamim tinha uma rixa muito forte com o rei Davi. E esses 2 comandantes aqui, eles vieram dos benjamitas. Deu para entender o contexto agora? De onde eles vieram? E tem muito mais ainda, né? Eles não eram israelitas. A gente vai ver de onde eles vieram. A gente vai falar mais adiante. E o texto diz que esses 2 capitães estavam ali. Eles eram gibeonitas. Interessante, de onde vem? Gibeonitas instalados dentro da tribo de Benjamim, certo? Trabalhando para o reino de Israel. Havia uma hostilidade particular deles contra o rei Davi. Eles serviam a Isbosete, certo? Mas eles não eram leais a Isbosete. Entendido isso? O Isbosete, rei de Israel, tinha 2 líderes militares que o serviam, mas eles não eram leais a ele. Isso. Aí fica a lição, né?
uma lealdade por conveniência, né? Nem todos que estão perto, eles têm o mesmo coração que as pessoas querem. Tá? Essa é a primeira lição. Eles estão perto de Isbosete, mas não são leais a Isbosete. A gente vai ver agora na sequência. Vamos para o versículo 3. E tinham fugido os beerotitas para Gitaim, aqui está a explicação. Está dizendo o seguinte, esses beerotitas, na verdade, Beerote é de Gibeão, esse povo, eles eram gibeonitas, mas eles se instalam no meio da tribo de Israel, mesmo não sendo israelitas, estão trabalhando para o Isbosete, mas não são fiéis, porque, na verdade, eles não são daquela descendência. Consegui esmiuçar para vocês? Para entender? Deu para entender? Então, é isso que está sendo dito aqui, versículo 3. Está falando que os dois capitães eram os gibeonitas de Beerote, mas eles estavam em Gitaim, que é território de Benjamim. Eles não são dali, mas estão ali, trabalhando, então não pertencem àquele lugar, por isso que eles vão ser desleais. Eles eram homens estrangeiros vivendo no meio do povo de Israel. Então essa é a característica, essas são as características desses dois soldados que estão ali com Isbosete. É muito mais fácil, vocês que participaram da aula passada, compreender o que eu estou falando. Tá? Vamos lá. No versículo 4, abre-se agora um parêntese para uma história que parece que não tem nada a ver. Que vai começar a dizer o seguinte: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul, ou seja, uma serva de Saul, e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, seu nome era Mefibosete. Então o Jonatas, o filho do Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que era uma criança. Então a sua ama, naquele momento de guerra, ela foi fugir, ela deixou o menino cair no chão, naquela época não tinha recurso, o menino ficou aleijado. O menino cresceu ali com uma lesão e ficou aleijado de ambos os pés. Por que abriu esse parênteses para essa história, sendo que o Jonatas não tem nada a ver agora com esse contexto que a gente está lendo aqui? A história está narrando, está falando a respeito dos dois líderes militares que estão ali em Israel, com Isbosete, mas são desleais a Isbosete. Abriu-se um parênteses aqui, está mencionando o Jonatas por quê? O que vocês acham? Qual o propósito aqui do escritor de abrir esse parênteses sobre Jonatas? O que vocês acham? Sim, está abrindo esse parênteses, exatamente, porque ele era o descendente legal do trono. Mas por que está citando aqui que esse menino ficou aleijado? Por quê? Por que há uma citação de um descendente original, né, do trono, que não era, na verdade, para ser o Isbosete, mas existe um descendente legal, direto do trono, chamado Mefibosete, mas o texto é aberto só para dizer que esse menino era aleijado de ambos os pés. Vocês estão no caminho, já falaram. Exatamente. Está abrindo esse parênteses por isso. Porque vai vir a pergunta: por que não pega o Mefibosete? Porque o Mefibosete, ele está inapto para ser rei, porque ele é aleijado. Ponto. Por isso que abriu isso aqui. E vai acabar nisso aqui. Não vai se falar nele agora mais. Certo? É isso aí. Então, ele tem um trauma, né? Um trauma físico. Né? Então, o trauma pode marcar o corpo, mas não vai anular o propósito. Vocês vão ver que lá na frente o Davi vai resgatar esse garoto. Certo? Versículo 5. E foram os filhos de Rimon, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram na casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. Por que o Isbosete está dormindo até o meio-dia? Quem pode arriscar? Já que vocês foram tão bem já no início. Por que o Isbosete está dormindo até o meio-dia? Vamos ver o contexto que ele está vivendo. Estou ajudando, hein? Hã? Exatamente, 2-0 para vocês. Exatamente, o estado emocional do Isbosete não está legal, ele está depressivo, e é coisa de gente que não está bem emocionalmente a dormir muito.
né? É um dos sintomas. Ele está dormindo até o meio-dia, não é normal isso aqui. Não precisa a mãe ficar falando para a filha, você está dormindo muito. É um dos sintomas das pessoas que não estão bem emocionalmente, é ficar sonolentas, né? Não é isso, Lisângela? Gostar de dormir, não quer sair do quarto, né? Então é isso que está acontecendo. Ele está dormindo, e interessante que todo mundo está sabendo que ele está dormindo. Não quer sair da cama. Até o meio-dia, né? Estado de sonolência. Então o inimigo ataca quando o líder dorme fora de hora. Letargia espiritual é brecha fatal. Versículo 6. E ali entraram até ao meio da casa, como que vindo buscar trigo, porque era muito comum esses soldados líderes acessarem o Palácio Real, o depósito do Palácio Real, para buscar mantimento para os soldados. Então essa entrada era normal. E eles entram como quem vem buscar trigo e matam o Isbosete, ferindo-o na quinta costela. Por que quinta costela? Porque é uma área fatal, né? Exato, mais próxima do coração, né? E de alguns órgãos. Até nesse tempo eles já sabiam como matar bem matado, né? E Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. Então nós temos aqui um ataque feito pelos próprios soldados, se aproveitando da decadência militar de Isbosete após a morte do Abner, e eles vão matar o rei Isbosete na intenção de fazer política com Davi, que está em ascensão, certo? Eles estão percebendo que o rei está decadente, olha só que loucura, e eles são líderes militares, eles estão vendo que o exército está fraco, então eles preferem matar o rei para fazer política com o Davi. Que covardia, né? É interessante, a Bíblia também tem muita covardia. Matar o cara dormindo. É uma grande traição, né? E é interessante que eles falam aqui, depois eles vão usar o nome de Deus para justificar isso. Vamos lá. Buscar favor com base em traição, né? São métodos carnais, não espirituais. Versículo 7. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado no seu quarto, e o feriram e o mataram, lhe cortaram a cabeça. Cortar a cabeça representa tirar o poder, né? E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. Estão levando a cabeça do Isbosete. Essa planície é o caminho do Vale do Jordão. Eles estão caminhando durante toda a noite, viajando para chegar até onde Davi está. Versículo 8. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi a Hebrom. E disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que procurava a tua morte. Aí vão dizer: assim o Senhor vingou hoje. Botou o nome de Deus embaixo, para justificar o que eles fizeram. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor, de Saul e da sua descendência. Muita covardia, né? Mas sem dúvida é um ato político. É um ato político, porque eles traíram o rei decadente para fazer média com Davi. A gente vê aqui, o método de usar o nome de Deus para justificar o pecado, o oportunismo. O Senhor botou o nome de Deus ainda para justificar o que fizeram. Versículo de 9 a 11 diz o seguinte: porém Davi, respondendo a Recabe e a Baná, você imagina a cena, o cara chegando com a cabeça de um outro para mostrar para o rei. Davi, respondendo a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita, disse-lhes: vive o Senhor. Ele falou: Deus é testemunha. Aí Davi vai falar algumas palavras aqui, e esse vive o Senhor é a certeza de que Deus está guiando ele, a certeza de que Deus está presente. Ele vai dizer o seguinte: vive o Senhor que remiu a minha alma de toda a angústia. Se aquele que me trouxe novas, está contando a história lá atrás, eis que Saul é morto, lembra disso? Parecendo-lhe, porém, aos olhos que era como quem trazia boas novas para mim, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag. Ele falou: já veio outro aqui se gabar porque matou Saul, o que eu fiz? Eu matei o cara, cuidando ele que eu por isso lhe desse recompensa, que eu daria algum favor por causa disso. Ele falou: não gostei disso. Aí ele falou: se eu fiz isso com o outro anterior,
quanto mais a ímpios homens como vocês, que mataram o homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? Então Davi diz o seguinte: se vocês estão achando que vocês tiveram alguma vantagem de chegar aqui trazendo a cabeça de um rei que vocês mataram dormindo, né, na maior covardia, e vocês estão achando que eu vou apoiar isso, vocês estão muito enganados, né? Vocês estão achando que eu vou deixar vocês impunes, daqui vocês não saem. É isso. Parece que o Davi está melhorando, né? O Davi é uma incógnita, né? O Davi é uma incógnita. Davi, a gente nunca sabe se o Davi... Tem hora que o Davi, ele aceita alguns jogos estranhos assim, sujos, como ele aceitou, né? O outro traiu, foi, né? Lembra lá? Do Abner traiu o próprio rei, o Davi se aproveitou daquilo. E o Davi parece que está tendo um bom senso aqui agora. Então, esses homens acharam que o Davi ficaria satisfeito com o assassinato de Isbosete dormindo, mas não ficou satisfeito. Não gostou da covardia que foi feita. Parece que o Davi carrega ainda um pouco de ética dentro dele, né? Versículo 12. E deu Davi ordem aos seus moços que os matassem. Rapaz, é uma loucura. Dá a impressão que a gente nem está lendo a Bíblia, né? Que povo sanguinário, né? É muito comum isso no Oriente, gente. É cultura isso. Morte não tinha o significado que tem hoje para nós, né? Sim. É o contexto da época, né? Não dá para fazer hoje. Deu Davi ordem aos seus moços que os matassem e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. O tanque de Hebrom é como se você colocasse lá na praça municipal. É o tanque onde a sociedade toda está passando. O Davi está querendo dar um recado para a sociedade que não vale a pena ser covarde e ser traidor. Ele está dando um recado público aqui, por isso que ele pendurou esses corpos com os pés e as mãos cortadas sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. E, ao mesmo tempo, ele honra o Isbosete, sepultando junto da sepultura do Abner em Hebrom. Entendido, né? O Davi reconhece aqui que o assassinato dele não era um ato de justiça, mas de traição, oportunismo, profanação. Por isso que ele ordenou que eles fossem executados publicamente, conforme o princípio mosaico. Lembra das mãos que derramam sangue e os pés que se apressam para o mal? Está isso em Provérbios 6, né? Por isso que os corpos dos assassinos foram expostos sobre o tanque de Hebrom, que era um local público, dando um recado para toda a sociedade que injustiça não vale a pena. Aí nós fechamos aqui o capítulo 4. Entendido? É um mar de sangue. Na Bíblia, se você for torcer assim, desce sangue, né? É muito sangue, mas era comum para a época, era assim que se resolvia as coisas, né? Não tinham muitos aspectos legais como a gente tem hoje, mas você imagina uma sociedade que fica diante disso. Uma sociedade que ficava acompanhando assassinatos, decapitações, até pouco tempo, né? Nós tínhamos, gente, até hoje, né? Em alguns países tem enforcamento, né? Aí a sociedade, todo mundo vendo. Né? Imagina que sociedade traumatizada que é isso aqui, né? Até criança via tudo. Podemos seguir para o capítulo 5, que é um pouco mais extenso, tudo bem? Concentrem-se e procure saber o que Deus quer falar com vocês. Pode ficar tranquilo que eu não vou cortar a cabeça de ninguém e nem vou cortar os pés e as mãos. Versículo 1. Porque esse aqui é um ato simbólico, tá, gente? É um ato, é uma morte simbólica, tentando mandar um recado. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi. É isso aí. É isso que tinha que acontecer, né? Porque desestabilizou o rei de Israel com a morte de Isbosete e do Abner. Todo Israel veio a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: eis-nos aqui, somos os teus ossos e a tua carne. Todos os líderes das tribos, como os anciões, os chefes dos clãs, estão reunidos aqui com essa expressão: somos teus ossos e tua carne, ou seja, somos seus parentes. É isso que eles estão dizendo. Nós somos parentes. A política funcionou ou não funcionou? Funcionou ou não funcionou? Funcionou. O povo veio. Quer dizer, o Davi tinha um chamado de Deus, uma promessa de Deus, mas alguns
algumas ações políticas foram feitas para ele subir para o poder. Não foi tão assim leve, né, como a gente pensa. E Deus que quis, pastor, esse monte de morte aqui, não, Deus não quis. Deus fez com que essas coisas cooperassem. Vocês viram que as mortes foram resultado das decisões humanas. Você não viu Deus mandando matar ninguém aqui, então não culpa Deus. Mas, de certa forma, essas coisas cooperaram para que Davi estivesse no poder. Vai entender aí o mundo espiritual. É difícil. Versículo 2 e 3. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, olha o discurso do povo. Quando Saul era rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse, tu apacentarás meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Por que não falaram isso antes? Falaram agora porque está sem rei, está sem exército, está sem liderança militar. Então todo mundo sabia que o Davi tinha direito ali, porque Deus o chamou, mas agora todo mundo pegou coragem, né? É assim que funcionam os covardes, né? Só se manifestam quando não tem para onde ir. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Entenderam aqui a terceira unção de Davi? Primeira unção, ele foi ungido lá na casa do pai dele, na casa de Jessé, quando era garoto. Lembra disso? Segunda unção, quando ele foi ungido publicamente para ser rei de Judá. Terceira unção, quando ele vai ser apresentado aqui a Israel, ou seja, os dois reinos vão ser unificados agora. Judá e Israel serão unificadas pelo rei Davi, por isso que ele está sendo ungido publicamente. Amém? Nós entendemos agora porque que o Davi recebeu 3 unções, né? Não dá para a gente ficar fazendo uma pregação espiritual em cima disso, as 3 unções de Davi. Porque a primeira unção, beleza, foi uma unção espiritual, as 2 outras foram unções políticas, né, para se apresentar ao povo. Tudo bem. Versículo 4 e 5, da idade de 30 anos era Davi, novo, né? Quando ele começou a reinar. E 40 anos ele reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Certo? Está falando sobre, esse é um fato histórico aqui, o tempo que ele reinou. Versículo 6, e partiu o rei com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo, não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Vamos dar uma parada aqui para entender o seguinte, todos esses versículos aqui narram a ascensão do rei Davi, percebe? A ascensão. Uma ascensão cheia de altos e baixos, de crimes, de covardias, de atos espirituais. É muita coisa envolvida nessa ascensão. Não é simplesmente Deus puxando o cara pela mão, levando o cara para subir. A gente viu um monte de coisa acontecendo, são os caminhos que a gente não consegue explicar, onde um homem de Deus está sendo colocado no poder absoluto de uma nação. Então, assim, a gente não sabe como Deus trabalha, não sabemos, a gente tem que obedecer simplesmente. Algumas coisas que acontecem não são princípios legais, às vezes a gente vê, mas a gente começa a perceber que Deus está no controle das coisas. Não permitindo porque Ele quer, mas permitindo porque tem algum sentido. Entende o que eu disse? Entende? Então a gente fica questionando, achando que os caminhos que Deus faz a gente andar são caminhos que tem que ser assim, caminhos da santidade, de tudo dando certo, né? Que a gente não vai cometer nenhum erro, que vai dar tudo certinho, porque os caminhos que a gente trilha nos processos de Deus são caminhos onde, né, só tem coisas boas e maravilhosas e santas. Não é assim. Não é assim. A gente viu muito sangue, a gente viu muita covardia, a gente viu também atos espirituais de obediência do Davi, mas, de certa forma, ele está indo para a posição que Deus quer. Entende isso? Então não dá para a gente engessar Deus e dizer assim, Deus quis isso, Deus não quis isso. São os mistérios de Deus.
lidando com as emoções, as ações humanas, os erros humanos e fazendo tudo cooperar. Não é porque Deus quer, mas porque Ele está fazendo isso cooperar de certa forma para atingir seus propósitos. Por isso, com maturidade, a gente precisa entender essas coisas. Nem tudo que está acontecendo de ruim é o diabo. Né? Nem tudo que está difícil é o diabo, nem tudo que quebrou é o diabo, nem tudo. Às vezes está dentro do projeto de Deus, de amadurecimento. O Davi está em ascensão, e ainda o Davi, dentro dos meus olhos, ele ainda não está pronto. Ele não está um homem espiritual pronto aqui. E tanto é que você vai ver que ele vai viver muitas coisas ruins ainda. A panela vai esquentar bastante a partir daqui. Por isso que o Davi, nesses altos e baixos, a gente tem que compreender a personalidade do Davi diante das adversidades. Gente, isso para mim é mais importante. Como que ele lida com situações. Antes o cara vem com um ato político, traindo o rei, o Abner, ele aceita o jogo, se beneficia daquilo. Agora o Davi já não concorda com o que os caras fizeram, a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Então a gente tem que tentar perceber a mente dele nesses fatos aqui. A gente vê um homem que às vezes é desequilibrado nas suas decisões, mas a gente vê sensatez também em alguns momentos. Deixou de ser homem de Deus? Não. Então não dá para a gente escolher as pessoas, são perfeitas. Não, o Davi é bem imperfeito. O Davi fez coisas aqui que eu nunca me atreveria a fazer. Eu acho que nenhum de vocês faria o que Davi fez. Mas ele é um homem de Deus. Certo? Está mais leve agora? Ou vocês pensam que homens e mulheres de Deus são santos que andam com a auréola assim por cima e está tudo 100% na vida deles, né? Mulheres de Deus, tudo funcionando, né? Assim, fica assim, flutuando, né? Naquele estado de, né? Transcendental. Nós estamos vendo homens de Deus aqui com espadas nas mãos e sujando as mãos de sangue. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Está entendido a reflexão aqui sobre isso? Dá para amadurecer um pouco mais, igreja, a respeito dessas coisas e perder um pouco do romantismo. Tem hora que a gente tem que pegar a espada e lutar mesmo. A gente não vai ficar só de joelho, não. Para a gente conseguir atingir os propósitos que Deus coloca diante da gente, nós não vamos ter que ficar só de joelho, não. A gente vai ter que colocar a mão na espada mesmo. E vamos ter que enfrentar os nossos inimigos mesmo. E alguns inimigos terão que ser abatidos mesmo. Ou vocês têm dúvida disso? O cara que vai entrar na sua empresa lá, se você ficar só orando, ele vai fechar ela. Você vai ter que mandar o cara embora. E vai ter que falar com o contador assim, dá um jeito. Está entendido? Que eu não quero mais esse cara aqui. Fica com romantismo, você vai ver onde é que você vai chegar. Tem hora que tem que ir para a guerra. Está claro isso aqui? Porque quem não acompanha a história de Davi é o homem segundo o coração de Deus. Dá a impressão que é um santinho assim, o Davi. O Davi é pior do que todos nós juntos aqui. Pior do que todos nós. E vai ficar pior daqui para frente, vocês vão ver. A frieza do Davi. Todas essas lições aqui, parece que não estão ensinando nada para ele. Você vai ver o ato covarde do Davi mais para frente. Vocês vão falar, onde é que está Deus na vida desse cara? Pois é. Vamos seguir. O cara é uma escolha de Deus. O pastor de ovelhas que foi pego lá no meio do mato, que tocava harpa, viram um leão de guerra aqui. Tá? Vamos seguir. Sim? Todos os líderes, desde a época, eles precisam ter altos e baixos, mas eles têm uma posição que eles precisam tomar decisões. É o tempo todo, né? Exato. O líder tem que tomar decisão o tempo todo. E tem decisões que são estranhas, né? Estranhas. Mas legal. Podemos seguir? Versículo 6. Então Davi vai começar os seus atos de guerra. Está no poder, vamos começar a limpar a casa. Partiu o rei com seus homens a Jerusalém. Jerusalém ainda não pertence a Davi, ao seu povo. Quem está lá? Os jebuseus. Os jebuseus estão lá. Os jebusaléns estão lá. Os jebuseus estão lá.
que habitavam naquela terra. Por que habitavam naquela terra? Porque na época de Josué não foram totalmente removidos. O Josué fez o serviço meia boca. Poderia ter removido todos, porque a ordem de Deus era essa. Então os jebuseus estão habitando em Jerusalém. Qual é a ideia do Davi em relação a Jerusalém? É porque Jerusalém para ele é sagrado? Não. É porque é um ponto estratégico militar entre Judá e Israel. É uma via de defesa contra os outros inimigos. A ideia do Davi é a visão militar aqui, a princípio. Depois você vai ver o desdobramento espiritual. Partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e falaram a Davi dizendo, olha o deboche dos jebuseus contra o Davi. Quando Davi estava começando a crescer devagarinho, o deboche deles era o seguinte, não entrarás aqui, ô Davi, pois os cegos e os coxos te repeliram. Ele falou, até os aleijados te coloca para fora, Davi. Ele falou, você não entra. Você não vai entrar aqui nunca, porque a gente coloca os aleijados aqui, os mancos, os coxos, para te botar para fora. Isso era comum lá, né? É o que está escrito aqui. Te repeliram, quer dizer, não entrará Davi aqui. Nós não vamos precisar nem dos soldados, Davi. Só os coxos, os cegos, os mancos, todos os doentes ficam na porta aqui e colocam você para fora. O Davi estava com isso entalado na garganta. Então o primeiro passo de Davi, como rei, foi conquistar a terra dos jebuseus, que veio a ser conhecida como Jerusalém, cidade da paz. Okay? A Jerusalém hoje era a terra dos jebuseus. O interesse do Davi, como eu disse, era uma cidade estratégica, é uma cidade estratégica situada na região montanhosa, próxima à fronteira de Judá, com Benjamim. Então ele entende que é um ponto básico para os seus atos militares. É uma barreira entre as tribos do norte e do sul. O nome anterior era Salém. Vocês lembram do Melquisedeque? Então, de Salém, então o nome era Salém. Então, é muita coisa junto ali. E o local também tem aquele sacrifício que Abraão tentou fazer do próprio filho e tal. A gente vai ver isso mais para frente. Versículo 7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Sião, inicialmente, era uma fortaleza em Jerusalém, conquistada pelo rei Davi, e passou a significar o nome da própria cidade, né? Jerusalém, Sião, esses nomes se unificaram. Então, Davi tomou a fortaleza. Davi entrou e conquistou. Versículo 8. Porque Davi disse naquele dia. Agora o Davi que vai dizer, tá? Não são mais os jebuseus. Depois que ele venceu, porque ele tem 2 reinos na mão dele. Aí, o versículo 8, agora é ele que diz. Qualquer que feriu aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz, tem cego nem coxo entrará nesta casa. Entendeu? O Davi disse no dia da guerra, vocês querem, vamos conquistar esse território dos jebuseus, nós vamos conquistar. Mas vocês vão fazer o seguinte, vocês sobem pelo canal, firam primeiro os coxos, os cegos, e a alma que Davi odeia. O que vocês acham que Davi fez aqui? Davi mandou matar os coxos e aos cegos, vocês acham? Não. Aí é só você ler o resto do texto para você entender o contexto. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrar nessa casa. Essa expressão virou um provérbio militar no meio dos soldados. É só uma expressão popular em Israel. Depois que Davi conquistou a terra dos jebuseus, eles começaram a cantar assim, é só matar coxo que a gente consegue, é só matar cego que a gente consegue. Virou uma coisa popular, um provérbio militar no meio dos soldados, simplesmente isso. Ele falou, nós conquistamos, e para conquistar é só matar coxo. Virou uma canção. Não é porque ele mandou matar os coxos, né? Também o Davi ia se rebaixar tanto assim. Deu para entender agora ou vocês vão ficar condenando o Davi? Porque hoje eu estou para defender ele. Semana passada eu acusei ele bastante. Vocês entenderam? Então a gente tem que olhar para o texto e entender, porque daqui a pouco vamos começar a matar aleijado. Dependendo da seita, né? Podemos seguir, né? Essas eram as palavras que os jebuseus usavam contra Davi,
de que ele nunca conseguiria conquistar Jebus, mas agora é ele que está cantando a música. Versículo 9. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando em redor desde Milo para dentro. É só as conquistas geográficas dele. No versículo 10, o texto diz: Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Aí vamos lá, né? Esse texto está referente ao passado e ao presente. O texto está dizendo que o crescimento do Davi se deu porque o Senhor dos exércitos era com ele. Isso significa que tudo que aconteceu na vida do Davi, de forma misteriosa, estava sob o controle de Deus. Como é que faz agora? Como é que faz agora? Dá para você dizer o que é, o que não é na vida da pessoa? Dá para você dizer o que pode, o que não pode, o que é Deus, o que não é Deus? Fazendo, porque o texto está dizendo que ele ia aumentando e crescendo. Ele só está crescendo. Por que está crescendo? Por que Davi está nessa jornada de crescimento? Porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Vocês conseguem agora fazer uma defesa de Deus? Por que Deus permitiu tantas coisas assim? Esses são os caminhos de Deus, caminhos de coisas estranhas, de assassinatos, de traições. O que vocês acham disso? Tem algum advogado bom aí, espiritual? O que vocês acham? Eu já falei anteriormente que nem tudo é vontade de Deus, mas é permissão de Deus. Né? Às vezes, a perda faz você ficar melhor. Né? Ou não? O sofrimento pode fazer você ficar melhor. Aí você diz assim: por que eu fui traído? A traição pode fazer você ficar melhor. Você acha que não? É isso que a gente não entende. Como é que Deus trabalha. E às vezes até erros que nós cometemos, que trazem consequências para nós, para a gente entender certas coisas. Porque a gente lê e fala assim: não dá para você ter uma vida teórica, a gente só aprende na prática, é igual filho. Filho você fala, não pode, você não fala. Não adianta. Enquanto que eles não vivem aquele momento, eles não aprendem. Dificilmente você vai achar um filho que foi formado, com uma boa personalidade, simplesmente por ouvir conselhos. É muito raro. Pode ser que tenha, né? Enquanto que eles não vivem a coisa, fala: cuidado com fulano. Aí quando vai namorar com alguém, você fala: não vai. Você acha que ele vai deixar de namorar porque você falou? Vocês acreditam nisso? Namora na frente de vocês. Mas eles vão lá, aí eles quebram a cara, depois eles voltam. Aí eles não têm coragem de falar assim: mamãe, bem que a senhora falou, né? Eles não falam, né? Aí você fala: não faz isso, que eu já passei por isso, não viva isso, não fale isso, não brinca com isso. Não adianta isso aí. Você tem que falar mesmo. Continua falando, não pode parar. Vai que entra alguma coisa no ouvido deles e eles aprendem, mas eles vão ter que viver, eles pagam para ver. Eles pagam para ver. Você fala: você vai para a universidade? Tem certos amigos que acham bom você não se misturar, não. Eles pagam para ver. Aí eles se decepcionam. Eles veem que realmente o pai e a mãe estavam certos, mas raramente também eles têm coragem de admitir e falar assim: a senhora estava certa. De vez em quando fala, né? Então tem coisa que a gente aprende só vivendo. Vivendo. A gente é traído, a gente sofre, a gente se decepciona, a gente quebra a cara, a gente não dá certo, aí a gente fala: não dá certo. Porque senão fica só naquela incógnita, assim: poxa, eu podia ter ido, de repente mamãe estava errada, o papai estava errado, né? Eu podia ter feito, eu podia ter... Fica nessa coisa. Mas a vida é assim. A gente lê a Bíblia fala: não faça isso. A gente fala assim: mas é a Bíblia, né? É a Bíblia, né? Vai que dá... Aí você faz, aí vem a consequência, aí depois você fala: realmente Deus, a Bíblia... É assim que a gente aprende.
Não estou generalizando, mas normalmente é assim que acontece. A gente lê, a gente sabe da verdade, mas a gente não consegue ser guiado simplesmente pela verdade. A gente tem que ter a experiência para a gente poder ter certeza de que não presta. Por isso que às vezes Deus permite que certas coisas aconteçam com a gente, que a gente vai no fundo do poço, quebra, perde, sofre, é traído, é machucado, aí a gente volta firme e fala, daqui, dessa água eu não bebo mais. Aí não bebe mesmo. Tá? Então é assim, às vezes até, eu tenho coisas que eu tenho até medo de falar, porque eu falei uma coisa uma vez para um pastor, conversando com ele assim num assunto teológico bacana, depois ele falou que eu praticava aquilo, tão covarde que ele foi. Ele não conseguia assimilar o meu raciocínio. Eu falando com ele sobre as questões morais, coisas que eram proibitivas na Bíblia, coisa que a gente não faz por causa da questão moral. A gente tem coisas que você não vai fazer, você tem que fugir de toda a aparência do mal. O dia que eu falei com um pastor que bebida era uma questão moral e não era uma questão espiritual, ele falou para todo mundo na cidade que eu bebia. Olha a mente do cara. Então tem certos assuntos que você não deve conversar com algumas pessoas. Alguém vai para o inferno porque bebeu a cerveja? Não é isso. É a questão moral. A igreja não cabe nesses ambientes, não cabe nessas práticas. Por isso que a Bíblia condena isso. Não tem um princípio direto dizendo, certo? Não tem um princípio direto dizendo, também não tem um princípio direto dizendo, não desça a escada correndo. É só ser inteligente. Porque moralmente é indevido para nós isso. Mas não está dizendo que o cara bebeu a cerveja que vai para o inferno. Falou, isso não é bom para os cristãos. Isso não é legal para os cristãos. Isso vai trazer escândalo para a igreja. Vai trazer problema. Isso. E vira um pecado por causa disso. E ele não soube lidar com essa explicação, não. Ele não soube, não. Ele falou, não, ele bebe. Aí eu virei o cachaceiro da cidade. Aí eu aprendi uma lição. Tem coisa que você não conversa com gente que não entende. É um pastor, né? Tem coisas que não deve conversar. Aí o cara chega aqui e fala assim comigo, pastor, eu posso participar dessa igreja aqui? Você pode visitar a igreja. Mas eu bebo, eu fumo. Tá. Senta aí e vai assistir culto. Uma hora, daqui a pouco você larga isso. E larga. E larga. Quem dera se todo problema fosse um cigarro na vida, né? Se todo problema do ser humano fosse um cigarro. Quem dera, meu Deus do céu. Tão fácil largar um cigarro e largar uma bebida. Quantas vezes eu vi gente largar bebida voluntariamente? Muita gente veio de outras igrejas que era permitido beber e falaram assim, pastor, eu bebo, hein? Eu falo, senta aí. Daqui a pouco larga. É o Espírito Santo que convence a pessoa. Agora, tem coisa que... o cara bebeu lá. Eu falo, não bebe. Nossa igreja não tem bebida alcoólica. A gente não bebe, entendeu? Mas o senhor vai arrancar meu pescoço? Não vou arrancar seu pescoço por causa disso. Mas a igreja não tem essa prática. É só isso. Não quer dizer que eu bebo. Entendeu? Não sei nem o que é gosto de cachaça. Nunca botei na minha boca isso. E eu não sei, você já tomou, né? Já tomou. Quem falou aí já tomou bastante. Eu não sei nem o que é gosto. Mas o que eu quero dizer para vocês, assim, eu vou arriscar dizer para vocês, até algumas quedas são programadas no mundo espiritual. É isso que eu estou dizendo. Até algumas quedas. Elas são programadas no mundo espiritual. Pastor, não. O quê? Pois é, né? O Davi caiu. Mas a queda do Davi provocou o nascimento do maior rei da terra, do universo, que foi Salomão. Você vai explicar isso como? Mas podia ter nascido debaixo de maldição, não é? Não, Salomão não era um homem amaldiçoado, não. Aliás, era muito sábio. Deixou muita coisa. Então, Deus quer... Cara, você não entende os mistérios. Você não entende mistério. Você não entende mistério. Algumas convicções a gente só tem depois que você vive. Deu para entender? Quem tem cabeça está entendendo o que eu estou falando aqui. Algumas convicções é igual você brigar. Não pode brigar. Não, mas eu brigo. Não pode, irmão, brigar.
Aí depois briga. Eu vou brigar. Aí Deus fala, briga. Vai lá, briga. Aí você toma um soco, você dá um soco, aí fica triste e tal. Aí você fala, brigar é chato. É chato. Entendeu? Às vezes tem algumas permissões no mundo espiritual. É igual casamento. Tem casamento que só reconstrói depois que o casamento acaba. Tem casamento que só reconstrói depois que acaba. Porque fica aquele negócio, sem sal, ela está para lá, ele está para cá. Ninguém, os dois não tem vínculo nenhum, aquela coisa toda, não sei o quê. Aí fica aquele sem sal, sem espiritualidade, sem conexão espiritual. Aí o que acontece? Aí vem um drama no casamento. Aí o drama pode ser de todas as formas, né? Não preciso falar, né? Eu sabia que eu amava ela tanto. Ah, é? Estou sentindo falta dela. Ah, é? Você está sentindo falta dela agora? Aí descobriu que gostava da mulher. E durante 20 anos não sabia. E viveu uma vida como se não soubesse. Mas no momento da ruptura, que ficou 2 semanas sem ela, descobriu que era apaixonado por ela. E ela sentia falta dele também. E ela falou, poxa, eu não sabia que esse cara me fazia tanta falta. Então a reconstrução desse casamento, ela vem de outra forma. Então a gente não entende os mistérios de Deus. Entendeu o que eu falei ou não? Vocês vão reproduzir isso com alguns adicionais. Vocês entenderam o que eu falei? Tem coisas que são permissões do mundo espiritual, moço. Às vezes para salvar. Uma coisa que eu aprendi com a Bíblia. Às vezes Deus permite que você se encontre com a sua fragilidade para te resgatar. Deus vai permitir que você se encontre com a sua fragilidade. Qual é a sua fragilidade? Você vai ter que encontrar com ela, você vai ter que vivenciar ela para Deus te resgatar. Não fez isso com Saulo de Tarso? Ele não era tão forte, tão poderoso? No encontro com Jesus, a fragilidade dele foi exposta, ele foi de cara pelo chão. E não resgatou ou não resgatou? O quão frágil somos. O quão frágil somos. Aí você, quando você tem um encontro com a sua fragilidade, você fala assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Você fala, o que eu estou fazendo com a minha vida? Aí Deus permitiu. Você está na boca do lobo. Aí Deus permitiu, você vai falar, o que eu estou fazendo com a minha vida? Aí o anjo fala do seu lado, o que você está fazendo com a sua vida? Ele falou, é hora de voltar. Aí você volta. Então, os mistérios da vida espiritual são maiores do que a gente imagina. Não é tudo assim, a gente pensa, não. Opa, não se forja um profeta, uma mulher de Deus, um homem de Deus, se não for no fogo da batalha. Você nunca vai tirar pessoas de lugares que você nunca foi. Nunca. Você nunca vai tirar. Aí você fala assim, mas tadinha daquela moça foi traída. Porque você sabe que é traição. Você só vai tirar porque você sabe que é traição. Você fala, eu fui traído, eu sei que é traição, eu sei a dor que ela está sentindo. Ou vocês acham que? Né? A gente sabe o que é ter medo, o que é ter falta de dinheiro, o que é ter dor, o que é ser traído, o que é trair, o que é se vingar. Tem que saber, como é que você vai fazer? Como é que você vai lidar com pessoas? Depressão, como é que você ajuda uma pessoa em depressão? Se você não tiver um vulto de depressão numa fase da sua vida, você não tira ninguém da depressão. Se você não souber o que é o vale da sombra da morte, você não tira ninguém de lá. A pessoa fala assim, eu não estou bem não. Você fala, isso é frescura. Isso é frescura. Isso é frescura. Eu não estou bem não. Isso é frescura. Por quê? Porque você nunca foi lá. O dia que você for lá, no vale da sombra da morte, que você olha para um lado e para o outro e fala assim, sabe de uma coisa? A minha vida não serve para nada, vão me matar. Aí você sabe, aí Deus te tira, aí você sabe o que uma pessoa está sentindo, aí você vai ajudar a pessoa. Simples assim. Então, muitas coisas que aconteceram com você foram permissões de Deus. Creio no que eu estou falando. Não vontade, mas permissão. Sigamos. Versículo 10. Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Versículo 11. Irão, rei de Tiro. Interessante que o Irão, ele vai aparecer também na vida do Salomão depois. Patrocinando ainda a construção do templo. Esse cara é riquíssimo.
rei de Tiro, ele enviou mensageiros a Davi, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. O reino de Davi estava representando na época a força e estabilidade regional. Fazer aliança com Davi vai trazer benefícios comerciais e diplomáticos para o rei de Tiro, que não é bobo. Tiro hoje é a quarta maior cidade do Líbano. Os libaneses de hoje são descendentes dos antigos fenícios. Então, quando se fala de Fenícia, fala de riqueza. Lembra da mulher Ciro-fenícia? Porque são lugares portuários, muita grana. Certo? Você lembra que os fenícios ajudaram o Salomão a construir o templo, né? Sabiam cortar madeira. E Salomão importou a mão de obra deles para construir o templo. Então esse cara rico, ele vê no Davi um benefício comercial diplomático. Por isso que ele está fazendo investimentos nele. Quando o reinado é de Deus, até os gentios colaboram, né? Versículo 12. Entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Davi está tendo tanto apoio, está vindo dinheiro de todo lado aqui para confirmar o reino dele. O cara construiu uma casa, que ele tem a certeza que Deus está na direção dele. E é interessante a gente entender o fator espiritual, que o dinheiro, ele prova que você está no centro da sua vocação. Sabia disso? Ou não? O dinheiro é a prova de que você está no centro da sua chamada. A falta de recurso é um sinal de que você está indo para o lugar errado que Deus chamou. Às vezes as pessoas falam, mas eu não consigo, essa igreja não consigo fazer nada, não consigo pagar nada. Aí o cara deixa de pregar para pedir dinheiro, aí você vê que ele não tem chamado naquilo. Isso também é na vida. O sucesso das empresas que você tem, o dinheiro é a prova de que você está dentro da sua vocação. Se você ficar ali, tem 15 anos que eu estou lutando com esse negócio aqui, o dinheiro não veio até, você está fora da sua vocação, irmão. Se estiver no centro dela, você vai... E é automático. O ministério também espiritual, se você estiver no centro dele, o próprio Deus banca você. Você parou de te bancar, está na hora de se deixar isso aí. Deu para entender a lógica ou não disso? Então, por isso que o dinheiro é um fator importante. Quando, é igual missionários, que quando os missionários eles estão dentro da vocação deles, que foram chamados para ser missionários, o dinheiro vai aparecendo, filho. Eu só ligo para ele, Deus mandou te dar isso aqui, Deus mandou te dar isso aqui. É assim que funciona o missionário. Missionário de verdade, né? Missionário de verdade é dar um passo, daqui a pouco aparece um e entrega uma passagem para ele. Missionário, não é quem quer ser missionário, não. Ele chega numa cidade, Deus já mandou o cara esperar ele lá, no aeroporto, ele não sabe de nada. É incrível isso. Então, Deus mandou te entregar. Deus, já viu essa história? Não sabe nem para onde vai. Deus vai direcionando. Vamos seguir, estamos quase no final. O Davi está sendo confirmado rei. Cresceu bastante, né? Porque o versículo 2 diz que Davi entendeu que o Senhor o confirmara rei sobre Israel de tanto poder que Davi tem. De tanto poder, de tanto apoio que Davi teve, ele entendeu que o Senhor confirmara rei sobre Israel e que o Senhor exaltara o seu reino por amor do seu povo. Ok, agora no versículo 13, a gente começa a ver como é que funciona o poder. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém. O Davi começa a fazer associações com várias mulheres ao mesmo tempo. E não é só mulheres das tribos, mas mulheres também internacionais. Aí que está o problema. O Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. As uniões refletem o envolvimento de Davi em tratados e alianças internacionais. É isso que está acontecendo aqui. Ele começa a se envolver
com várias concubinas, elas vêm como presente de outros reis. Ele começa a se associar com outros líderes espirituais de outras nações, que têm outros deuses. Aí começou. O poder dá essa impressão de que você pode fazer tudo. Mas tudo bem. Não vamos ainda condenar o Davi. Vamos devagar. Deus já havia avisado contra a aquisição de muitas esposas. Deuteronômio 17, 17. Quem pode ler em voz alta? Deuteronômio 17, 17. Em voz alta. Deuteronômio 17, 17. Vamos ver a proibição. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Entende? Foram os dois pecados do Salomão. E cavalos também, né? Aí complicou. Então já havia uma proibição, um alerta na lei sobre isso. Cuidado com essa aquisição de mulheres, esse monte de mulher, né? Está aqui. Então a gente já começa a perceber que o Davi, ele começa a sair fora do manual. Ele já não está olhando mais para o manual. Entenderam isso? A prosperidade é bênção, mas sem vigilância pode gerar distração. Versículo 14. E esses são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã. Esse Natã aqui é o filho do Davi, tá? É outro filho da Betseba, que vai nascer depois. Salomão, Elbar, Elisua, Nefec, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Que nome feio. Elifelete. Elifelete. É melhor botar um apelido. Não é apelido. Nome difícil tem que ter apelido. É o Felete. Isso começa, o que está acontecendo aqui? São várias mulheres, são tratados de alianças feitas com várias mulheres, por causa da ligação dele com outros reinos, e vocês vão ver o problema que vai acontecer lá na frente. Vocês vão ver que um irmão, um filho do Davi é filho de uma mulher, a menina é filha de outra mulher, e o cara se vê no direito de abusar sexualmente da menina. Entende? O desdobramento, porque que a lei avisou lá atrás, que esse negócio não dá certo, isso vai dar problema, hein? Vamos para o versículo 17. Ouvindo, pois, os filisteus, estava todo mundo quieto aqui, né? Vocês percebem como que as coisas vão acontecendo à medida que a gente vai se desconfigurando dos caminhos, o mundo espiritual começa a agir. Não é interessante isso? Como que a Bíblia precisa? Você está ali, ó. Aí você começa a fazer assim, eu vou fazer do meu jeito, não sei o quê, daqui a pouco, aos inimigos. Eles vão entrar nessa brecha. Ouvindo, pois, os filisteus, ouviram que havia ungido a Davi rei sobre Israel. Olha o sucesso que provoca na oposição. Todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi desceu à fortaleza. Os filisteus aparecem aqui. Interessante, né? Inimigos antigos, né? Lembra lá do Golias? Então, os filisteus, eles eram indo-europeus de origem grega. Interessante que os filisteus, eles são de origem grega. Interessante isso, né? E eles, na verdade, saem por causa da guerra seca da região deles. Eles vêm pelo oceano e eles chegam no Egito. O faraó Ramsés enfrenta eles, Ramsés III. Eles saem perdidos e vão desaguar lá no Oriente Médio, nas fronteiras de Israel. E ali eles se instalam e viram oposição. Interessante você ver a história dos filisteus, como que eles saem. O texto diz que quando eles souberam que o Davi foi ungido, eles se juntaram, subiram em busca de Davi.
e ficaram na região leste da região mediterrânea. Eu fiz até uma anotação aqui, 1200 a.C. Versículo 18. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim, ou seja, sudeste de Jerusalém, em direção à planície costeira. Planície costeira é perto do mar, né? Versículo 19. Davi consultou o Senhor. É isso. Davi vai consultar Deus, por causa da oposição. Dizendo, como é que o Davi consultou o Senhor aí? Urim, Tumim, jogou a pedra, e a pedra ia dizendo para ele, subirei, pedra branca, entregarmos as nas minhas mãos, joga a pedra, pedra branca. Deus falava através de Urim e Tumim. E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Logicamente que Deus não se manifestou para ele falando assim, esses detalhes, né? Ele fazia as perguntas e jogava pedra, né? Entende? É igual jogar dado, né? Se a gente fosse comparar nos dias de hoje. Fala, Dudu, comentário aí. Tem um comentário legal? Essa Bíblia aqui, quando é Deus falando, está destacado em azul. Aí essa parte está destacada em azul. Legal. Então entenderam, porque nessa época o Samuel já não estava mais aqui, né? Vai entrar em cena depois do Natan. Mas a consulta é feita através das pedras Urim e Tumim. A cada nova batalha é uma nova consulta, né? Por isso que ele pergunta, subirei, vou vencer e tal. Legal isso. Versículo 20. Então foi Davi a Baal Perazim e feriu-os ali Davi e disse, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, com quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. Venceu os filisteus. E os filisteus, a parte que sobreviveu, saiu correndo, versículo 21, e deixaram ali os seus ídolos. Por quê? Porque levaram os ídolos, achando que os ídolos iam garantir a vitória. Eles deixaram os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram, tocaram fogo nos ídolos deles, porque eles acharam que esses ídolos, os filisteus achavam que os ídolos iam garantir, né? Que eles iam vencer, mas não garantiu nada, como não garante até hoje, né? Não garante nada, mas só é contrapeso, né? Versículo 22, e os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. São indesistentes esses filisteus. Versículo 23, e Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirás. Mudou a estratégia. Mudou a estratégia, por isso que é importante a gente sempre consultar a Deus, porque Deus pode mudar a estratégia. Às vezes você fala assim, eu vou pregar lá, vai. Às vezes ele fala, não prega. Paulo não queria pregar numa região e o Espírito Santo impediu ele. Porta fechada também pode ser o Espírito Santo. Você orou, a porta do emprego fechou. E aí? Você vai falar, não, é o diabo fechou a porta. Não, senhor. Se você orou, meu amigo, e a porta fechou, o Espírito Santo também fecha a porta. Ou vai precisar da Bíblia para explicar isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu. Então o impedimento não vem só do diabo, não. Deus pode dizer, não quero que você faça isso. Claro isso ou não? O Davi consultou o Senhor, e nessa outra consulta saiu a pedra preta. Não subirás. Uau, não subirei? Mas o que eu faço? Vou por onde? Rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. Mudou a estratégia. A instrução é diferente. A instrução é diferente porque a estratégia é diferente. O Espírito Santo muda a tática. Para quê? Para provar a dependência. Senão vai ser fácil, né? Se toda vez você faz assim do mesmo jeito, igual você faz um culto de manhã cedo. Você cantou uma música, todo mundo se encheu do Espírito Santo, você vai cantar ela de noite, você vai quebrar a cara, não vai ser a mesma coisa. O cara prega uma mensagem num lugar, Deus faz uma obra, ele fala, vou pregar essa em outro lugar, não faz, aí eu quero ver. É interessante isso. Você faz aquele mover, né? Você fala, não, vamos repetir a dose aqui, vou falar a mesma coisa que eu falei. Mas às vezes não dá nada. Porque Deus muda a estratégia. Porque mudar a tática, mudar a estratégia, isso prova a nossa dependência dele. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer.
E graças a Deus por isso. Então Deus queria ensinar a Davi que a dependência é mais importante que a experiência. A dependência é mais importante que a experiência. O que funcionou ontem pode não funcionar hoje. O mover de Deus não é mecânico, é relacional. Não subirás, isto é, não vá pelo caminho que a lógica manda. Espere o meu tempo, espere o meu modo. Amém? Versículo 4. E há de ser que ouvindo tu o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Para descobrir se o exército está vindo a cavalo, normalmente o cara coloca a cabeça no chão, o ouvido no chão, assim, para ouvir o exército do inimigo. Mas aqui Deus disse para ele poder prestar atenção no estrondo de marcha. Que marcha? Pelas copas das amoreiras. Ele tinha que olhar para cima da árvore. Não é no chão, ele vai ouvir o estrondo de marcha, mas é a marcha do exército celestial. É isso que está dizendo. Por que ele está dizendo isso? Que ele deve ouvir um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras. Ele disse, na ponta dessa árvore vai começar a balançar, vai fazer barulho de vento. Então te apressarás, porque o Senhor saiu. Então esse estrondo de marcha é do Senhor. Saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Interessante. A instrução era ouvir o estrondo vindo do alto, da copa das amoreiras, que faria um barulho como o de um exército celestial vindo em socorro de Davi. Sensibilidade espiritual pelas coisas do alto. Sensibilidade espiritual pelas coisas do alto é a chave da vitória. A gente percebe quando Deus está fazendo as coisas. Aí tem que ter. Você vê uma árvore balançando a pontinha dela, e para você ouvir um barulho desse balançar na ponta da árvore, tem que ter muita sensibilidade. Eles teriam que esquecer tudo que está embaixo para poder se concentrar naquilo que está em cima. E foi exatamente isso que Davi fez. Está aprendendo a ter sensibilidade espiritual pelas coisas do alto. A ideia aqui não é que toda amoreira vai te dar sinal, mas que você tem que depender de Deus, porque Ele pode mudar a estratégia. Né? Versículo 25. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gibeá até chegar a Gezer. A obediência exata à instrução traz resultados perfeitos. Quem caminha em alinhamento com Deus nunca perde uma guerra. Não perde, né? A Bíblia é clara, e aqui a gente fecha 2 capítulos. Amém, pessoal? A gente encerra aqui, 9h40, tudo certo. Eu proponho encerramento? Pode ser? Oremos. Deus Santo, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã, com mais 2 capítulos do nosso estudo vencido. Nós queremos colocar nossa vida nas tuas mãos e que cada lição aprendida sirva para a nossa direção. Obrigado pela vida de cada irmão presente, que sejam guiados pelo Senhor, que tenham um dia abençoado e que tudo que fizerem seja para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Vamos em paz. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה, שתנחה אותי בדרך ישרה, ותודיעני אורחתו